você não significa que eu estou verdadeiramente perto. Exato. E existem leis. Então, é por isso que eu digo assim, ó, é você estudar, né? Quando eu estou trabalhando em sala de aula, que eu trabalho a questão de direitos e deveres, certo? Então, falando para eles assim, por exemplo, o direito do pai, da mãe, perder a autoridade. Mas por que perdeu a autoridade? Né? Pode voltar? Pode sim. Né? Fazer um trabalho de conscientização para que possa entender e valorizar os seus do que os dos outros, né? E aí o que é que ocorre é a questão que é deixar fazer tudo. Então, eu prefiro ficar na televisão e espero que os filhos fiquem lá. Então, é menos um Não problema. quer se incomodar. Entendeu? Então, assim, é entender esse trabalho com a mulher, da importância dela como mãe. Porque nós, mulheres, nós temos o dom de gerar, né? O dom de parir é coisa maravilhosa. E mais, o dom de educar, preparar ele como cidadão de bem para viver em uma sociedade. Você já imaginou o que é isso? Eu sou sincera a você, eu não tive filhos. E assim, não tive filhos por opção. Que às vezes as pessoas perguntam por que não teve filhos. Por incrível que pareça, a minha resolução em não ter filhos, ela se voltou para o seguinte propósito. Eu vi tanta gente precisando de orientação, tantas pessoas precisando de acolhimento, sabe? Que eu não me via sendo mãe de uma única pessoa. Eu não me via dedicada, porque quando você tem um filho... Não, porque eu digo a você o seguinte, quando você está dentro de sua casa com seus filhos, eles demandam o seu tempo. Aquilo que a minha compreensão não adianta eu simplesmente gerar e botar no mundo para alguém cuidar, alguém estar educando. Eu teria que estar à frente das coisas, porque eu precisava estar à frente da escola, né, participando, vendo, observando fisicamente como está, conversando, interagindo, vendo como come, se come rápido, está ansioso, né? Se vive de cabeça baixa, está depressivo, está entristecido por alguma coisa, saber quem são os amigos, trazê-los para dentro da sua casa. Né? É a forma como, por exemplo, colocar a família comida para aquelas pessoas, ver como elas conversam, ficar ali, ó, no bastidor, mas analisando, porque as pessoas querem às vezes uma invasão que não é necessária. Quando você chega para uma criança, um adolescente e bota na parede, o que ele vai fazer? Mentir. É o natural. É isso que eu vou falando, é isso que precisa dessa presença, entendeu? Então, assim, eu mesmo, meu primeiro sonho foi ser mãe na vida. Desde adolescente, eu amo ser mãe. Eu amo. Eu amo meus filhos. Quantos filhos tem? Dois lindos filhos. Uma menina e um menino. Menino, 2 homens, Dois né? homens. E 2 filhas, né, que são as noras, né? E está vendo minha neta Elisa, certo? Meu Deus, que orgulho. Então, assim, eu amo ser mãe. Então, eu nasci para ser mãe. Então, eu sou a mãe dos meus alunos, né? Sou, porque, inclusive, muitos me chamam assim de mãe, né? E de agradecer por não ter desistido deles. Então, assim, eu nasci para isso. É mãe de outra, de adulto mesmo, sabe? É questão de dom mesmo de Deus, de colo, de dar abraço, de fazer isso, né? Então, precisa disso. Eu sou, por exemplo, o que eu acredito dentro da minha tese. A mesa cura, né? Todo mundo está falando isso porque é descoberta, né? Mas isso está em Êxodo, né? Quando se fala de mesa, a mesa de Cristo no Manelicea, onde a mesa cura, afeto, reconciliação, é olhar nos olhos. Na minha casa mesmo, não tem celular na mesa, né? Eu gosto de mesa posta. Mesa posta, as pessoas se preocupam digamos, das taças de cristal. Não, com o que você tiver. Porque é mise en place, né? A questão de você organizar, dar você o direito de poder sentar-se. É isso que a gente precisa. Os lares precisam disso, entendeu? De olhar nos olhos, se preocupar. O filho da gente, ele precisa entender que, por exemplo, ele está ali e ele é importante. Sabe? É isso que os adolescentes jovens de hoje precisam, sabe? Não dos amigos dos meus filhos, ir para minha casa e não deixar ele ir para as casas dos amigos, porque eu estava observando, né? A maneira que eles conduziam as coisas, né? E às vezes eu gostava até de ficar na minha casa, amo cozinhar, então é isso que está faltando, né? A praticidade, ou seja, nós temos tanto condições de ser várias mulheres, né? Ser mãe, a esposa, a profissional, a acadêmica, mas assim, todo mundo está vivendo uma vida correndo atrás do quê? Entendeu? Esquecendo do que é mais importante. Eu vi um filme que eu achei interessante, eu nem me lembro agora o nome, mas eu achei uma cena interessante. Aquela família, ela tinha o dia da pizza. E como era o dia da pizza? Era um dia que os filhos convidavam os coleguinhas, né? E eles iam para lá, mas não era para a mãe cozinhar, fazer uma pizza para eles. Era para todo mundo
ajudar a fazer a pizza. Sim. Aí o que acontecia? Um cortava o queijo, outro... Aí cada um gostava da pizza de uma forma. Então, as pizzas iam sendo feitas por todo mundo, e era aquela alegria, e um brincava com o outro. Quer dizer, isso gera o afeto, isso gera as memórias Laços, afetivas. Sabe, história para contar. Exatamente. Entendeu? De você apagar, como a gente lá, apagava a luz para contar histórias. Sabe? Então isso é gostoso. Hoje, né, meus filhos lembram, por exemplo, o cavaco. É uma história tão simples. Aí você vai falar sobre isso, mas é a história de minha mãe fazer, né, pra gente ficar sentado comendo aquela coisa, sabe, aquele biscoitinho feito por ela. Então, é uma história. É isso que marca a gente. Então, assim, os lares estão precisando disso, né? As mulheres de se encontrar, né? Se reencontrar. Porque o projeto meu do reencantar, do buscar o reencantamento, é o que nós precisamos. As mulheres se perderam umas das outras, ou seja, dela mesma, sabe? A questão da reidentificação. Às vezes passamos a vida inteira recebendo tantos rótulos que você chega um dia, né? Algumas